Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez mais um vídeo, meio podcast, meio vídeo, para falar sobre algo um tanto quanto interessante que eu não tenho visto o pessoal falar na internet, apesar de que é um tema que acaba sendo discutido de forma indireta aí, né? Principalmente nas rodas de amigos, nos grupos de WhatsApp e por aí vai. Bom, hoje eu vou falar sobre os materiais que são utilizados nas bicicletas, tá? Quais são as melhores combinações de materiais e por que esses materiais fazem ou não fazem sentido é, na implementação no mundo da bike. Tá? Então eu vou começar pelos materiais mais baratos e vou para os materiais mais caros, tá? Sempre dessa forma. Muito bem. Começando aí pelo aço, né? O aço de alto índice de carbono, tá? Ou o aço high-ten, por que ele chama high-ten? É porque ele é altamente dúctil aí, tá? Ou high tensile, por isso que chama high-ten, tá? Se eu, só fazendo um parênteses aqui, se eu estiver falando alguma besteira, tá? Vocês me perdoem porque eu vou passar o conhecimento que eu tenho, tá? E eu não sou metalúrgico, não trabalho com materiais compósitos e enfim. Então eu vou passar o conhecimento que eu tenho, tá bom? Então recomendo que peguem o que eu vou falar e comparem com dados de artigos científicos aí da internet para poder ver se o que eu estou falando realmente confere ou não confere ou até onde confere, tá? Então vamos lá, voltando. O aço High-Ten, por que ele é utilizado aí na indústria de bicicletas largamente? Ele tem N vantagens. Ele tem muitas vantagens, tá? Primeira grande vantagem do aço High-Ten é a resistência dele. Tá? Ele é muito resistente. E ele é resistente por quê? Porque ele é uma liga, né? Dúctil, muito dúctil. Ou seja, o que é ser um metal dúctil? Ele aguenta muitos ciclos sem rachar e ele permite com que exista uma certa flexibilidade no material antes dele começar a ter fadiga. Tá? Então o aço High-Ten ele tem essa possibilidade aí de ser flexionado, de ser de receber tensão, né, sem que haja danos, tá, à estrutura do metal. Tá? Outro motivo pelo aço High-Ten ser altamente utilizável é que ele é barato. Ele é um material muito mais barato. Ele é o material mais barato de todos esses que eu vou falar aí, tá, no vídeo. E o aço High-Ten tem uma outra característica muito desejável, que é o fato da absorção de impacto. Tá? Ele tem uma maleabilidade que é razoável, então ele permite a absorção de impacto. Quer dizer que um quadro de bicicleta high-ten, né, um quadro feito de aço com alto índice de carbono, que é o aço high-ten, ele tenderá, se for feito, se for bem feito, né, ou se a gente pegar dois quadros, um feito de alumínio e o outro feito de aço high-ten, o de aço high-ten tenderá a ser mais confortável, tá? Problemas do aço high-ten. E aí a gente vai para o outro lado, né? É que essa maleabilidade que ele tem não necessariamente é desejável em alguns usos. Então, por exemplo, eu não vou fazer uma bicicleta de triatlon de aço high-ten pelo simples fato
de que essa maleabilidade vai fazer com que eu perca energia por torção do quadro, tá? Então tem esse problema, né? É uma faca de dois gumes isso, né? E tem o grande problema, os dois grandes problemas, que é o peso, né? Então é um material pesado, é o material mais pesado de todos os que eu vou falar aqui, né? E é um material que está suscetível à ferrugem. Então, se esse material não tiver embaixo aí de uma pintura muito bem feita, tá? E por pintura muito bem feita, eu não estou falando de pintura eletrostática, tá? A pintura eletrostática ela é ótima, ela é maravilhosa para a indústria. Por quê? Porque rapidamente você consegue pintar, sei lá, centenas de bicicletas, né? Com um desperdício mínimo de material. Porque é uma pintura a pó, e aí esse pó que sobra é recolhido e é jogado em outro quadro, né? Não tem como você fazer isso com uma tinta, tá bom? E aí depois esse pó é curado num forno e ele vira uma capa em cima do metal, né? Como se você estivesse vestindo aquele metal com uma capa. Qual é o grande problema disso? É que quando você tem qualquer dano na pintura eletrostática, você tem entrada de ar e umidade com o ar, e aí você começa a ter oxidação e essa capa começa a descolar todinha, como se fosse uma roupa que começa a ser descolada do corpo, né? Digamos assim. Então a pintura eletrostática ela é largamente utilizada, mas ela não é a melhor do ponto de vista de durabilidade de um quadro de aço High-Ten. Tá? Então um quadro de aço High-Ten, a meu ver, deve ser pintado com pistola, né? Tem que ser pintado ali, tem que ter o preto fosco vinílico por baixo, ou então um fundo fosfatizante, seguido de um primer e depois seguido da tinta que você quiser. Pode ser um PU ou uma tinta bicomponente aí, tá? E aí isso vai fazer o seu quadro durar décadas, tá? Décadas. A pintura eletrostática, se você deixar ela paradinha dentro do quarto, ela vai durar muitos anos, muitos anos. Talvez você morra e não altere nada. Agora, se você roda todos os dias, principalmente em beira de praia, vai dar vai dar cagadinha, tá bom? Então, assim, é isso com relação ao aço High-Ten. Ele é utilizado geralmente em bicicletas de entrada, mas não só. Existem alguns projetos de aço High-Ten que são feitos por frame builders, né? E não é porque é de aço High-Ten que existe aí um demérito do quadro feito, ok? É só que pelo custo do material e por essas características todas que eu falei, ele é utilizado mais em bicicletas de passeio, bicicletas de entrada, bicicletas onde o conforto é mais importante do que qualquer outra coisa, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo material mais barato, tá? O segundo mais barato é o alumínio. O alumínio na verdade é uma liga de alumínio, tá? Você tem várias ligas de alumínio. Você tem a 7071, né? E outras ligas, que agora de cabeça, sinceramente, não vou lembrar todas, mas o que modifica entre as ligas? Você tem ligas que têm mais resistência à oxidação. Sim, o alumínio oxida, ele não enferruja, mas ele oxida, tá? E a oxidação do alumínio é um problema, tá? Ele é um material não é caro hoje em dia, né? Tem largamente disponível aí no mercado. Ele é um material altamente rígido, tá? Ou seja, um quadro de bicicleta feito de alumínio, ele tenderá a trabalhar menos, né? Então o quadro ele vai deformar menos quando você pedala, obviamente se ele for bem projetado, né? Ele tenderá a ser mais leve. Se for utilizada a liga correta,
tenderá a não oxidação, tá? O alumínio ele pode ser pintado ou ele pode ser anodizado, né? Sendo que a anodização dura ou a anodização real, aí, a anodização para proteção de peça, ela vai ser sempre transparente, tá? Então, se você pegar uma peça de alumínio colorida, já sabe que ela não é anodizada com anodização dura, tá? Propriedades do alumínio em termos de durabilidade. O alumínio ele tem um problema que ele é menos dúctil do que o aço. Ou seja, ele não aguenta a mesma quantidade de ciclos de deformação que um aço high tem. Isso impacta em quê? Isso impacta no fato de que se você utilizar a bicicleta em ambientes onde você tem muita deformação do quadro, tá? Onde você tem muita força aplicada no quadro, ou seja, eu tenho um quadro de alumínio para fazer downhill, eu tenho um quadro de alumínio para fazer mountain bike, e eu sou um cara um pouco mais pesado, enfim, você pode ter ali, depois de muito tempo utilizando, você pode ter uma quebra ou de solda ou uma quebra no meio do tubo. Normalmente você vai ter uma quebra na solda, tá bom? E o problema é que quadros de alumínio podem ser consertados, mas como houve fadiga de material em volta da solda, a chance de aparecerem trincas logo depois de você consertar aquela primeira trinca, né, trincas em volta do conserto da primeira trinca, são muito grandes. Então, basicamente, um quadro de alumínio, se submetido às mesmas condições que um quadro de aço e tendo a mesma geometria do quadro de aço, tenderá a durar menos do que o quadro de aço high tem, ok? Ok, beleza. Então, benefícios: leve, rígido, barato, né? Barato dentro desses materiais, né? E consertável, né? Dá para consertar até certo ponto, tá bom? O alumínio é excelente, excelente, tá? Só que ele não é o melhor material de todos. Ou será que é? Vamos ver. Bom, próximo material na lista, que é o terceiro mais caro, é o cromole. Tá? O cromole, ou o aço com cromo molibdênio, tá? Ou somente o aço com cromo, é um tipo de aço que também tem uma alta concentração de carbono, porém ele é acrescido de cromo e barra ou molibdênio, tá? O que isso faz com essa liga? O cromole ele passa a ter uma resistência à oxidação muito maior do que um aço high tem, tá? Então esse aço ele não vai oxidar da mesma forma que um aço high tem. Ele tem mais resistência, mais ductabilidade do que um aço high tem, ou seja, ele vai aguentar ainda mais os ciclos de estresse, tá bom? Outra coisa, ele tem mais rigidez por causa do cromo e por causa do molibdênio ele vai ter mais rigidez, ou seja, se eu tenho um aço que é mais resistente e mais rígido, eu consigo fazer quadros com uma parede mais fina, ok? O tubo, a espessura do tubo que eu vou utilizar pode ser mais fino. Se o tubo é mais fino, eu consigo fazer quadros mais leves. Então não é que o aço cromomolibdênio seja mais leve do que o aço high tem. É que ele é mais forte, como ele é mais forte, eu posso fazer um quadro com uma parede mais fina, ok? Então assim, se tratando de aço, o melhor aço que você pode ter numa bicicleta é um aço cromolibdênio ou cromole, tá? E existem algumas empresas no mundo que fabricam tubos de cromole, tá?
como Columbus, né? Tem outros aí que agora eu não me lembro no momento, tá? Mas você tem a produção desses tubos internacionalmente reconhecida, e se você tiver um quadro de Chromoly, você vai ter uma bicicleta aí altamente durável, confortável, porque o Chromoly ele vai ser bem mais confortável que o alumínio, e ele vai ficar ali no peso intermediário entre o alumínio e o aço High-Ten, tá bom? Então basicamente é isso com relação ao Chromoly, e ele tenderá a ser o mais resistente de todos os que foram falados aqui. E quando eu falo de mais resistente de todos, não quer dizer que o aço High-Ten não seja resistente, nem que o alumínio não seja resistente, é porque realmente ele vai passar ali do aço High-Ten comum, tá? Mas isso quer dizer que ele vai durar a vida inteira, tá bom? Basicamente é isso. E provavelmente mais umas 2 ou 3 vidas aí, vai ficar para os seus tataranetos e o negócio não vai estragar, tá bom? Muito bem, o próximo na lista, aí a gente já não vai mais falar de metal, a gente vai falar de um compósito que é a fibra de carbono. Tá? O que é a fibra de carbono? A fibra de carbono ela é uma junção de fibras de carbono, obviamente, né? São fibras compostas por carbono e uma resina, tá? que vai ser utilizada aí para criar o compósito, tá bom? Então você vai entrar aí com uma resina, e essa resina vai fazer com que a matriz de carbono, que são as fibras de carbono, se mantenham estáveis. E aí você tem esse compósito, né, composto pelas fibras mais resina, né? Existem técnicas avançadas aí para você fazer peças de fibra de carbono. As peças de fibra de carbono elas não podem ser feitas de forma automatizada, não tem máquina para fazer isso ainda, tá? Então, e assim, por que não tem máquina para fazer isso? Porque a fibra de carbono ela tem resistência de acordo com a orientação das fibras. As fibras é que vão determinar as propriedades do compósito, tá? Então, assim, você tem fibras que têm uma orientação só, você tem fibras que são cruzadas a 45 graus, você tem fibras que são cruzadas a 90 graus, você tem fibras que são colocadas totalmente desarrumadas dentro da resina. E aí, assim, cada tipo de arrumação vai te dar um resultado diferente de resistência a um determinado vetor de força e vai te dar um resultado final de peso daquele material, né? Então, a indústria hoje ela tenta chegar na peça mais forte para aquele uso específico, né? E ao mesmo tempo entregando o menor peso possível dentro de uma segurança muito boa. Vantagens da fibra de carbono. A fibra de carbono ela tem uma resistência a ciclos que é superior ao alumínio, tá? Isso quer dizer então que a fibra de carbono é dúctil? Não, a fibra de carbono não é dúctil porque ductabilidade é uma característica exclusiva de metais, tá? Porque a fibra de carbono não apresenta uma estrutura cristalina como é a estrutura dos metais. O que faz um metal rachar é justamente o fato de que quando você tem um ciclo de tensão naquele metal, a estrutura cristalina do metal, que tem uma certa arrumação, ela começa a se modificar, e aquele metal que tinha uma certa maleabilidade, ele vai se tornando
cada vez mais duro. E aí chega um momento em que ele fica tão duro que ele se torna quebradiço e ele então racha. No caso da fibra de carbono, o que acontece é, existem centenas, milhares, milhões de fibras naquele compósito, e essas fibras elas vão sendo submetidas a esse movimento repetitivo ao longo do uso, e esse movimento repetitivo ao longo do uso vai danificando as fibras aos poucos, até que chega um momento em que essas fibras começam a se partir dentro da resina, né? E aí você tem eventualmente uma quebra por excesso de ciclos. Tá? Mas isso, por incrível que possa parecer, acontece de uma forma mais desejável na fibra de carbono do que no alumínio, né? A fibra de carbono ela não racha de uma vez só, ela vai ficando meio mole, ela vai ficando, ela dá sinais de que ela vai estourar, tá? Geralmente é o que acontece. O alumínio não, o alumínio quebra de uma hora para outra, geralmente. Uma outra coisa, a fibra de carbono ela sofre influência de umidade. Então, se ela pega umidade demais, se fica água acumulada dentro de um quadro de fibra de carbono, de um garfo de fibra de carbono, isso pode gerar delaminação. O que é a delaminação? É a separação da matriz da fibra de carbono, que é justamente as fibras de carbono, da resina, né? E isso enfraquece, obviamente, o material e você vai ter uma quebra ali. A fibra de carbono também tem um outro problema, que é a luz UV, né, a luz ultravioleta. Então, se você tem um quadro de fibra de carbono que recebe luz ultravioleta direto, você tenderá a ter uma deterioração da resina e, por consequência, um enfraquecimento da laminação, e mais uma vez você pode ter delaminação e mais uma vez você vai ter aí um ponto de enfraquecimento da peça, né? Vantagens da fibra de carbono: ela está cada vez mais sendo barateada, né? Ela é um material, ela é um compósito que ela consegue absorver impacto muito bem, então impacto e vibração muito bem. Então é justamente por isso que a gente usa garfos de fibra de carbono em quadros de alumínio, ou quadros de aço, ou quadros do próximo material que eu vou falar a seguir, tá? Para quê? Para que você consiga absorver o máximo de vibrações e tornar o guiar aí dessa bicicleta mais confortável, tá? Então a gente tem hoje peças que não são tão absurdamente caras, né? Nós temos peças aí de formatos muito interessantes, formatos aero, que você não tem como fabricar em alumínio, você não tem como fabricar em aço, seja chromoly, seja High-Ten, né? Seja pelo peso, seja pela incapacidade de moldar esses formatos, né? Então, a fibra de carbono ela revolucionou o ciclismo por causa disso, né? Outra coisa que é muito interessante é que a gente pode fazer rodas de fibra de carbono extremamente leves, né? Já que os vetores de força são relativamente previsíveis em uma roda, você pode fabricar uma roda bem leve, utilizando pouca fibra de carbono e pouca resina, e aí você vai ter ali uma redução de peso justamente onde é mais crítico, que é na borda da roda, né? Depois do pneu e da câmara de ar, ou se você só usar tubeless, a borda da roda, o aro da roda, é o ponto mais crítico onde você deveria reduzir peso, tá certo? Muito bem. Então, essa é a fibra de carbono, ela tem uma durabilidade dependendo do seu uso, dependendo das condições que ela vai ser exposta, se ela vai ser pintada ou se ela não vai ser pintada, se ela tiver com verniz em cima, com proteção UV ou não, né?
E existem centenas de outras questões acerca da fibra de carbono que podem ser exploradas, mas nesse vídeo, se eu explorar, vai ficar mais longo do que já está. O último material é o titânio, tá? O titânio, ele tem aí, na verdade, duas ligas de titânio, que eu não vou lembrar também de cabeça, tá? Depois vocês deem aí uma olhada. Mas essas duas ligas, elas advêm aí dos usos mais comuns do titânio, que são a indústria aeroespacial, basicamente, tá? O titânio, ele tem alguns problemas aí do ponto de vista de obtenção do titânio mesmo, tá? O óxido de titânio, ele é, assim, extremamente comum na Terra, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que torna o papel A4, tá? Todo tipo de papel que você tem aí no mercado que é branco, ele é branco por causa do óxido de titânio. Então, assim, vocês começam a ter uma certa noção de que o titânio não é, um óxido, uma matéria-prima rara na natureza. O que é inexistente na natureza praticamente é o titânio em forma de metal, tá? E aí, para a indústria pegar esse óxido de titânio e transformar esse óxido de titânio em uma liga, existem processos que são bem complexos, porque esse processo de fundição ele precisa ser feito na ausência de oxigênio, tá? Então, todas as vezes que você vai trabalhar com o titânio, seja para você fazer um tubo, seja para você soldar um titânio, enfim, você não pode ter presença de oxigênio. Tá? Tudo precisa ser feito com argônio, pelo que eu me lembro é argônio. Tá? Então, quando você vai soldar um quadro de titânio, por exemplo, você precisa injetar argônio dentro do quadro, dentro dos tubos do quadro, e você tem que ter uma tocha que libera uma quantidade bem significativa de argônio. Enfim, então se usam gases nobres para fazer a fundição e para fazer toda a manufatura de peças de titânio. Tá? Qual é a grande vantagem do titânio? O titânio ele é mais forte do que o cromoly. Tá? Ele é mais forte do que o aço Haiten. E ele consegue absorver impacto não tão bem quanto o aço Haiten e o cromoly, e não tão bem quanto a fibra de carbono, diga-se de passagem, mas ele consegue ser melhor do que o alumínio em termos de conforto, né? Ao mesmo tempo, ele consegue ser um metal mais leve na construção, tá? Do que muitas vezes o alumínio ou quase sempre do que o cromoly. Por quê? Se você pegar o titânio ele é mais denso do que o alumínio. Porém, como ele é um metal mais resistente e dúctil do que o alumínio, ele permite com que você construa quadros com paredes mais finas do que o alumínio e, por consequência, você vai usar menos material do que um quadro igualzinho de alumínio. Ou seja, um quadro de titânio ele pode ser mais leve do que um quadro exatamente igual feito de alumínio. Ele vai ser mais confortável também. Outra coisa muito desejável, muito legal do titânio: o titânio não oxida. Basicamente isso, o titânio não oxida. Por que o titânio não oxida? Justamente porque o titânio já tem uma camada de óxido muito resistente na sua superfície. Toda vez que você arranha o titânio, ele cria outra camada de óxido em cima. Muito semelhante ao que acontece com o alumínio, tá? Só que o alumínio, essa camada de óxido de alumínio que se forma em cima do alumínio para proteção da oxidação do alumínio, né? Ela nem sempre é eficaz. Dependendo da liga de alumínio, pode não ser eficaz contra certos tipos de ambientes, principalmente ambientes muito salinos. No caso do titânio,
não existe esse problema. Tá? Outra coisa muito legal, tá? É a anodização do titânio. A anodização do titânio, ela funciona diferente da anodização do alumínio. E você consegue obter cores muito bonitas simplesmente aplicando uma certa voltagem à superfície do titânio que tem o óxido de titânio. Tá? Então, o titânio tem propriedades muito legais, muito desejáveis. Então, ele pode ser muito leve, ao mesmo tempo em que ele é confortável até certo nível. Ele não vai apresentar oxidação, então são quadros aí que vão durar muito tempo. Eles não são isentos, obviamente, de racharem, tá? Mas eles vão durar muito provavelmente mais do que um quadro de Chromoly, que eu já falei para vocês que pode durar aí várias gerações, com a vantagem de que ele não vai oxidar, tá? Ele não vai sofrer de oxidação, tá bom? Problema do titânio. O titânio, ele é caríssimo, ainda é caríssimo. Ele vem diminuindo de preço, uma vez que a China está produzindo titânio em larga escala. Então a gente está tendo peças aí hoje que seriam inimagináveis em titânio, né, como talheres em titânio, copos em titânio, parafusos em titânio, enfim, e que hoje você tem e você consegue comprar aí, não é algo incomprável. Mas uma bike full titânio hoje ainda é muito caro, mesmo que você monte aí na sua casa, tá? Então, e tem um outro problema. Se o titânio tem todas essas vantagens, na hora que ele dá problema, é um problemão. Né? Então, na hora que ele racha, cara, para você arrumar alguém que vá fazer a solda de titânio no seu quadro de titânio, meu amigo, você vai se ferrar para arrumar. E provavelmente é uma mão de obra extremamente especializada e cara. Tá certo? Não é todo mundo que sabe soldar titânio, não é todo mundo que tem o material para soldar o titânio, tá bom? Mas, se você encontrar alguém que consiga fazer, é um material que você consegue reparar aí muito melhor do que o alumínio, inclusive. Tá? Em termos de reparabilidade, o problema é você achar mão de obra que faça isso para você. Né? Então, vamos chegar aqui ao fim da conclusão aí, tá? Do vídeo. Quais são as combinações de material que seriam interessantes aí pra gente pensar? Por que a grande parte da indústria hoje está utilizando garfos de carbono em quadros de qualquer outro material que seja? É porque essa combinação ela traz o conforto que você espera, porque a maior parte das vibrações que chegam em uma bicicleta vão vir pelo garfo, tá? O uso de um canote de fibra de carbono também é muito desejável, tá? Uma vez que ele também vai conseguir absorver grande parte das vibrações, tá bom? Mas onde é que a fibra de carbono não deve ser utilizada? Eu não utilizaria a fibra de carbono, por exemplo, num pé de vela. Não é muito inteligente. Por quê? Porque o pé de vela eventualmente recebe forças de vetores não convencionais. A bicicleta pode cair, bater numa pedra, enfim, você pode esbarrar em alguma coisa, e aí aquele vetor de força não é um vetor para qual a peça foi projetada para resistir e eventualmente vai quebrar. Fora o custo de uma peça dessa. Né? Então, hoje eu enxergo que a melhor combinação de todas é um quadro de titânio com um garfo de fibra de carbono e um canote de fibra de carbono e possivelmente rodas de fibra de carbono. Tá? Essa é a melhor combinação. Com relação a guidão, eu também acho que o melhor não é a fibra de carbono, o melhor é o titânio. Tá? Por quê? Porque a fibra de carbono, mais uma vez, ela é projetada por um determinado vetor de força. Quando você está pedalando, você aplica vários vetores de força em cima
do guidão. Então, um guidão de titânio vai durar para sempre, não vai quebrar na sua mão jamais. Jamais. Você não vai conseguir quebrar um guidão de titânio, tá? Ah, e avanço. Avanço eu já acho que o alumínio dá conta. Por quê? Porque as peças de alumínio são parrudas. E elas podem ser parrudas justamente porque o alumínio é menos denso do que o titânio. As peças de titânio acabam sendo muito simples, de design muito simples, né? É um tubo soldado em outro tubo. Então, o design para avanços, eu ainda acho que o alumínio é o melhor. Não confio muito na fibra de carbono em avanços, apesar de que eu sei que existem alguns muito bons, mas não confio porque é uma peça crítica que se quebrar você vai se ferrar muito, entendeu? Então acho que vale a pena ainda você investir em avanços em alumínio, tá bom? E é basicamente isso. Então, a bicicleta perfeita na visão do Carlos do Hot Tune Works. É uma bicicleta de titânio, de quadro de titânio, com rodas de carbono, garfo de carbono, canote de carbono e avanço de alumínio e guidão de titânio. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!